Como organizar a vida espiritual em meio ao caos da família? Você já se sentiu completamente sobrecarregado, sobrecarregada, cuidando dos filhos, da casa, das contas, das responsabilidades, e quando olha para o seu tempo com Deus, só vê culpa e frustração? A vida de Susanna Wesley vai te chocar. E hoje você vai descobrir as 7 lições práticas que ela usou para organizar sua vida espiritual em meio ao caos da família. Fique até o final porque vou te mostrar exatamente como aplicar cada um desses princípios na sua realidade, mesmo que você ache que não tem tempo para nada. A pergunta é: você está disposta a aprender com o exemplo de uma das mulheres mais sábias que já existiram? Então vamos lá. Susanna Wesley nasceu em 1669, na Inglaterra. Ela foi filha de um pastor puritano. Casou-se com Samuel Wesley, um clérigo anglicano que era brilhante, mas financeiramente irresponsável e emocionalmente distante. Ela teve 19 filhos. 9 morreram na infância. Sobreviveram apenas 10. Entre eles, John Wesley e Charles Wesley, fundadores do movimento metodista que transformou milhões de vidas ao redor do mundo. Susanna vivia em pobreza. Às vezes faltava comida. Seu marido foi preso por dívidas. A casa pegou fogo 2 vezes. Ela tinha que educar todos os filhos em casa, cuidar da saúde deles, gerenciar o lar, e ainda assim, ela nunca abandonou sua vida com Deus. Como ela fez isso? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Primeira lição: o princípio do avental. Susanna tinha um momento sagrado. Todos os dias, no meio do caos da casa, cheia de crianças correndo, gritando, brigando, ela pegava seu avental, colocava sobre a cabeça e sentava em uma cadeira. Aquilo era o sinal. As crianças sabiam: mamãe está com Deus, não podemos interrompê-la. Ela ficava ali, com o avental sobre a cabeça, orando por 1 ou 2 horas. Era um momento dela com Deus, intocável, sagrado. Você percebe a genialidade disso? Ela não esperou ter uma casa silenciosa, não esperou os filhos crescerem, não esperou o marido mudar, não esperou ter um quarto de oração decorado com versículos na parede. Ela criou um espaço sagrado no meio do caos. E aqui está a primeira lição prática para você. Você não precisa de condições perfeitas para ter uma vida espiritual profunda. Você precisa de criatividade e determinação. Talvez você não use um avental, mas você pode criar o seu ritual sagrado. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Pode ser no banheiro, trancada por 15 minutos. Pode ser no carro, antes de entrar em casa. Pode ser depois que as crianças dormem. O ponto não é onde, é que você decida que aquele momento é inegociável. Susanna não tinha luxo, não tinha privacidade, mas tinha prioridade. E quando você transforma sua vida espiritual em prioridade, você encontra um jeito, sempre. Pense agora, qual seria o seu avental? Qual seria o sinal claro de que você está com Deus e nada mais importa naquele momento? Porque sem esse limite claro, sua vida espiritual sempre será interrompida, sempre será adiada, sempre será a última coisa da lista. Susanna sabia disso, por isso ela criou um símbolo físico e funcionou por décadas. Mulheres até usam o exemplo de Susanna Wesley. Há uma história real de uma mãe de 3 filhos pequenos, estava completamente exausta espiritualmente e dizia consigo mesmo: eu não consigo ter um momento com Deus, é impossível. Uma amiga compartilhou a história de Susanna com ela e sabe o que ela fez? Comprou um xale vermelho. Todos os dias, às 5:30 da manhã, antes das crianças acordarem, ela coloca aquele xale, senta na sala e ora por 30 minutos. O xale virou o símbolo dela. Quando as crianças veem o xale pendurado, elas sabem: mamãe já teve o momento dela com Deus hoje. 3 meses depois, ela disse chorando: minha vida mudou completamente. Eu não sabia que era possível ter paz no meio do caos. Isso é o princípio do avental. E eu quero que você experimente isso. Não precisa ser exatamente como Susanna fez. Não precisa ser exatamente como essa mulher com 3 filhos fez. Mas precisa ser algo. Porque se você não criar um momento definido, um símbolo físico,
Sua vida espiritual vai continuar sendo aquela coisa que você sempre quer fazer, mas nunca consegue. Então, aqui está o desafio. Hoje mesmo, antes de dormir, decida qual vai ser o seu avental. Pode ser um lugar específico, um horário específico, um objeto específico. E amanhã? Comece! Não espere a segunda-feira. Não espere o mês que vem. Não espere as coisas ficarem mais calmas. Comece amanhã. Porque Susana não tinha um dia perfeito para começar. Ela começou no meio do caos. E você também pode. A pergunta que eu faço para você é: você está disposta a estabelecer esse limite sagrado na sua vida? Porque se você está, tudo vai mudar. Segunda lição: educação espiritual intencional. Susana não apenas cuidava da própria vida espiritual, ela era intencional na formação espiritual dos filhos. Ela tinha um método. Cada criança tinha uma hora individual com ela uma vez por semana. Naquela hora, ela conversava sobre a vida espiritual daquela criança especificamente. Ouvia, orientava, orava. Imagina isso. Com 10 filhos sobreviventes, ela dedicava 10 horas por semana apenas para conversas espirituais individuais. Além disso, ela estabeleceu um currículo educacional rigoroso, 6 horas de estudo por dia, incluindo ensino bíblico, teologia, idiomas, história. Ela não terceirizou a educação espiritual dos filhos, ela assumiu a responsabilidade. E aqui está a verdade que incomoda. Muitas de nós estamos terceirizando a formação espiritual dos nossos filhos. Esperamos que a igreja faça, esperamos que a escola bíblica faça, esperamos que o pastor de adolescentes faça. Mas Susana sabia, a principal influência espiritual de uma criança é a mãe. John Wesley, décadas depois, escreveu em uma carta: "Aprendi mais sobre Deus conversando com minha mãe do que em todos os anos na Universidade de Oxford." Pensa no peso dessa afirmação. Oxford, uma das melhores universidades do mundo, professores brilhantes, bibliotecas enormes, recursos infinitos. E ainda assim, nada se comparou às conversas que ele tinha com a mãe na cozinha de uma casa pobre. Por quê? Porque Susana não estava apenas passando informação, ela estava passando vida. Ela não estava apenas ensinando teologia, ela estava mostrando como se vive teologia no dia a dia. E aqui está o erro que muitas mães cometem. Elas acham que educação espiritual é sentar e dar uma aula formal de Bíblia. Não é. Educação espiritual é conversa, é proximidade, é vulnerabilidade. É você contar para o seu filho como você orou hoje de manhã e Deus te deu paz. É você confessar que teve um dia difícil e buscou força na palavra. É você mostrar como você lida com a raiva, com a ansiedade, com a decepção, de forma bíblica. Susana fazia isso. Ela era real com os filhos. Ela não fingia ser perfeita, mas ela mostrava como uma mulher imperfeita busca um Deus perfeito. E os filhos viam autenticidade, viam coerência, viam verdade. Agora eu sei o que você está pensando. Mas eu não tenho 10 horas por semana para conversas individuais. Eu mal tenho 10 minutos. Eu entendo, mas aqui está a pergunta. Você tem 20 minutos por semana para cada filho? Porque se você tem, isso já é suficiente para começar. Vou te dar um exemplo prático. Se você tem 5 filhos, todos em idades diferentes, todos com necessidades diferentes, crie um momento especial. Toda semana, cada filho tem 20 minutos só dele com a mãe, sem celular, sem interrupção, sem irmãos por perto. Nesses 20 minutos, eles conversam, às vezes sobre coisas espirituais, às vezes sobre coisas do dia a dia, mas sempre, antes de terminar, você vai perguntar: como eu posso orar por você essa semana? Anote e ore todos os dias por aquele pedido específico. Sabe o que aconteceu? Os filhos começarão a se abrir mais, começarão a compartilhar dúvidas, medos, tentações, porque eles saberão que aquele é um espaço seguro, e a vida espiritual deles começarão a crescer de forma natural, porque eles viram que fé não é algo que a gente só fala na igreja, é algo que a gente vive em casa. Então aqui está o desafio prático.
Escolha um filho. Marque uma conversa individual com ele esta semana. Apenas 20 minutos. Não precisa ser formal. Pode ser tomando um sorvete, pode ser no caminho para a escola, pode ser antes de dormir, mas faça acontecer. E pergunte: como está a sua vida com Deus? O que você tem aprendido? Como eu posso te ajudar a crescer espiritualmente? Ouça, realmente ouça, e ore com ele antes de terminar a conversa. Faça isso uma vez, e depois faça toda semana. Você vai ver a diferença que faz quando você para de esperar que outros façam o que você foi chamada para fazer. Porque Susana sabia que a igreja não ia criar os filhos dela. Os professores não iam criar os filhos dela. Ela ia criar os filhos dela. E ela fez isso com excelência. Você também pode. Terceira lição: disciplina em meio à adversidade. A vida de Susana foi uma sequência brutal de tragédias. 9 filhos mortos, casa incendiada 2 vezes, marido preso, pobreza extrema, falta de comida, falta de apoio. Tem um episódio específico que me parte o coração toda vez que eu penso nele. Em 1702, a casa dos Wesley pegou fogo. Eles perderam tudo: livros, roupas, móveis, documentos, tudo. Reconstruíram. Em 1709, a casa pegou fogo de novo. Dessa vez, quase perderam um dos filhos. John Wesley, com apenas 6 anos, ficou preso no andar de cima. As chamas já estavam consumindo a escada. Susana gritava desesperada. Os vizinhos tentavam ajudar, mas parecia impossível salvá-lo. No último segundo, alguém conseguiu subir e pegar o menino pela janela. Susana abraçou John chorando e disse: "Você é um tição tirado do fogo. Deus tem um propósito especial para sua vida." E ela estava certa. Mas agora imagina o trauma, imagina o medo, imagina a sensação de insegurança constante. Ela poderia ter desistido, poderia ter se tornado amarga, poderia ter culpado Deus, mas ela escolheu a disciplina. Ela manteve a rotina de oração, manteve o ensino dos filhos, manteve a ordem na casa, manteve a fé. E aqui está a lição mais difícil de todas. Sua vida espiritual não pode depender das circunstâncias, porque as circunstâncias sempre vão mudar, sempre vão desafiar, sempre vão tentar te derrubar. Se você só busca a Deus quando está tudo bem, você não tem uma vida espiritual, você tem um hobby. Mas se você busca a Deus especialmente quando está tudo ruim, aí você tem uma fé de verdade. Susana escreveu em uma de suas cartas: "Não importa o que eu esteja enfrentando, Deus é bom, e eu não vou abandoná-lo." Isso é disciplina espiritual. Não é baseada em remoção, não é baseada em circunstância, é baseada em decisão. Você decide que vai orar mesmo quando não sente vontade. Decide que vai ler a palavra mesmo quando está cansada. Decide que vai confiar mesmo quando não entende. E quanto mais você pratica essa disciplina, mais forte você fica. Se você acordar em uma manhã e pensar: "Eu não consigo orar hoje, eu não tenho forças", mas então lembra de Susana Wesley. Ela orava mesmo quando tinha acabado de enterrar um filho, mesmo quando a casa tinha sido destruída, mesmo quando não tinha o que comer. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então vou me arrastar para meu lugar de oração, abrir a Bíblia e começar a ler em voz alta, mesmo sem sentir nada. Disciplina não é sobre sentir, é sobre fazer. É sobre escolher obedecer mesmo quando você não tem vontade. Porque a verdade é esta: as tempestades da vida não destroem sua fé, elas revelam se você tem fé de verdade. Susana passou pelo fogo, literalmente, e saiu mais forte. Então eu pergunto: o que você está enfrentando agora que está fazendo você querer desistir da sua vida espiritual? Doença? Problemas financeiros? Casamento difícil? Filhos rebeldes? Perda? Traição? Solidão? Susana enfrentou tudo isso e escolheu continuar. Você também pode. E eu vou te dizer uma verdade que ninguém fala. Quanto mais você pratica a disciplina nas tempestades, mais você percebe que Deus está mais perto justamente nos momentos mais difíceis. Não é nos dias fáceis que você conhece Deus de verdade, é nos dias impossíveis.
Susana descobriu isso e deixou um legado de fé inabalável. Então aqui está o desafio. Independente do que você está enfrentando agora, escolha fazer uma coisa espiritual hoje. Pode ser ler um salmo, pode ser orar por 5 minutos, pode ser ouvir um louvor, mas faça. Não porque você sente vontade, mas porque você decidiu que sua fé não vai depender das suas circunstâncias. Faça hoje, e amanhã, e depois de amanhã, até que isso se torne parte de quem você é. Porque a disciplina não é sobre ser perfeita, é sobre ser constante. E quando você é constante, mesmo nas tempestades, você forma um caráter espiritual inabalável. Quarta lição: sabedoria teológica profunda. Aqui está algo que muita gente não sabe sobre Susana Wesley. Ela era uma teóloga brilhante. Ela estudava profundamente as Escrituras, lia teologia, entendia doutrinas complexas, debatia questões difíceis. John Wesley disse que aprendeu mais teologia com sua mãe do que com todos os professores da Universidade de Oxford. Pensa nisso. Ela não era uma pastora, não tinha diploma, não tinha acesso a bibliotecas gigantescas, mas ela tinha fome de conhecer a Deus. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Muitas mulheres cristãs estão vivendo com uma fé superficial porque nunca se aprofundaram no conhecimento de Deus. Elas sabem versículos de conforto, sabem frases de efeito, sabem clichês evangélicos, mas não sabem teologia. Não sabem explicar a doutrina da salvação, não sabem defender a ressurreição, não sabem interpretar as Escrituras corretamente. E quando as dúvidas vêm, quando as crises vêm, quando os filhos fazem perguntas difíceis, elas não têm base. Susana tinha base. Ela estudava sistematicamente, anotava, refletia, memorizava e passou esse conhecimento profundo para os filhos. A aplicação prática para você é esta: pare de viver de migalhas espirituais. Pare de achar que ler um versículo no Instagram é suficiente. Pare de achar que assistir a um sermão de 20 minutos por semana é crescimento espiritual. Você precisa estudar. Leia um livro de teologia, faça um curso bíblico, estude uma doutrina por mês, aprofunde-se. Porque quando você conhece a Deus profundamente, sua fé se torna inabalável. Você não é levada por qualquer vento de doutrina, não cai em heresias, não se confunde com ensinos rasos. Você tem fundamento. E seus filhos vão perceber isso. Seu marido vai perceber isso. As pessoas ao seu redor vão perceber isso. Porque uma mulher que conhece a Deus profundamente tem uma autoridade espiritual que não pode ser fingida. Então aqui está o desafio. Escolha um livro da Bíblia. Estude ele durante um mês. Use comentários, anote, reflita. E depois escolha outro. Faça disso um hábito, porque se você quer uma vida espiritual profunda, você precisa de um conhecimento profundo de Deus. Quinta lição: liderança espiritual na ausência do marido. Samuel Wesley, o marido de Susana, era frequentemente ausente. Ele viajava muito, ficava envolvido em política e estava sempre ocupado com seus próprios projetos. É claro que Samuel também contribuiu positivamente para a formação dos seus filhos, mas Susana se viu em uma situação complicada. Ela era a única liderança espiritual efetiva da casa. E ela não fugiu dessa responsabilidade. Ela liderou os cultos familiares, ensinou os filhos, tomou decisões espirituais importantes. Houve até um momento em que ela começou a realizar reuniões de oração na sua própria casa, e pessoas vinham orar em sua residência. Ela sabia que Deus a tinha colocado naquela posição de liderança e ela não ia desperdiçar a oportunidade. Agora, aqui está a verdade difícil. Muitas mulheres hoje estão na mesma situação. O marido é crente, mas não lidera espiritualmente. Ou não é crente, ou é ausente ou negligente, e a mulher fica paralisada, esperando que ele assuma o papel que ele não quer assumir. Enquanto isso, os filhos crescem sem liderança espiritual nenhuma.
Susana nos ensina que, nesses casos, a mulher precisa assumir a liderança espiritual da casa sem culpa e sem medo. Isso não significa desrespeitar o marido, não significa usurpar a autoridade, não significa criar conflito. Significa fazer o que precisa ser feito para que os filhos conheçam a Deus. Se o marido não ora com os filhos, você ora. Se ele não lê a Bíblia com eles, você lê. Se ele não ensina, você ensina. Porque no final das contas, você vai prestar contas a Deus pela formação espiritual dos seus filhos. E você não pode usar a negligência do seu marido como desculpa. Agora, se o seu marido é um líder espiritual ativo, graças a Deus, siga a liderança dele, apoie ele, seja uma auxiliadora. Mas se não é, faça como Susana, assuma a responsabilidade e ore para que um dia ele veja o exemplo e se levante também. Mas enquanto isso não acontece, não deixe seus filhos órfãos espiritualmente. Lidere. Sexta lição: oração intercessória persistente. Susana Wesley tinha um caderno de oração. Ela escrevia os nomes dos filhos, as necessidades de cada um, as lutas, os pedidos específicos, as áreas que precisavam de transformação. E orava sistematicamente por cada filho, todos os dias. Essa oração persistente moldou a vida dos filhos dela de forma sobrenatural. Vou te contar a história de John Wesley. Antes de se converter de verdade, ele era um religioso frio, legalista, cheio de regras, mas vazio de vida. Ele jejuava 2 vezes por semana, orava por horas, visitava prisioneiros, fazia missões. Mas tudo era mecânico, sem vida, sem alegria. Ele mesmo disse depois: "Eu tinha a forma da religião, mas não o poder." E Susana via isso. Ela via que o filho dela estava perdido, mesmo sendo tão religioso. E ela orava, persistentemente, todos os dias, por anos. "Senhor, quebre o coração de pedra do meu filho. Revele-se a ele de verdade. Não deixe ele viver uma religião morta." E um dia, em maio de 1738, John estava em uma reunião na Aldersgate Street, em Londres. Alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. E, de repente, algo aconteceu. John descreveu assim: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma certeza me foi dada de que Ele tirou meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte." Foi a conversão real dele. E a partir daquele dia, ele se tornou um dos pregadores mais poderosos da história. Pregou mais de 40.000 sermões, viajou mais de 400.000 quilômetros, a maioria a cavalo. Fundou o movimento metodista, que transformou a Inglaterra e depois o mundo inteiro. Tudo começou com as orações de uma mãe. Charles Wesley também era religioso, mas sem vida, e Susana orava. E quando ele se converteu de verdade, Deus usou ele para escrever mais de 6.000 hinos. Muitos deles são cantados até hoje, quase 300 anos depois. "Jesus, lover of my soul. Hark the herald angels sing. And can it be that I should gain?" Cada um desses hinos nasceu de uma vida transformada pela oração de uma mãe. Você entende o poder que você tem nas suas mãos? Quando você ora pelos seus filhos, você não está apenas falando palavras ao vento. Você está movendo o céu. Você está liberando o poder de Deus na vida deles. Você está lutando batalhas espirituais que eles nem sabem que existem. Você está abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Mas aqui está o problema. Muitas mães oram de forma genérica e superficial. "Senhor, abençoa meus filhos, protege eles. Amém." Isso é vago, isso é superficial, isso não é intercessão. Susana orava especificamente, por cada filho, por cada necessidade, por cada área da vida, por cada fraqueza, por cada talento. Ela sabia que oração específica gera resultado específico. Então deixa eu te dar um exemplo de como orar especificamente. Em vez de "Senhor, abençoa meu filho", ore assim: "Senhor, eu vejo que meu filho tem lutado com mentiras. Quebre esse padrão.
Dê a ele um amor pela verdade. Mostre a ele as consequências da desonestidade e transforme essa área da vida dele. Em vez de Senhor, protege minha filha, ore assim: Senhor, minha filha vai começar a andar com um grupo novo de amigas. Dá sabedoria a ela para escolher amizades que vão edificá-la. Proteja ela de influências destrutivas e, se alguma amizade for prejudicial, revela isso claramente a ela. Você vê a diferença? Oração específica tem foco, tem direção, tem fé. Porque quando você ora especificamente, você está demonstrando que você realmente acredita que Deus ouve e age. Então aqui está o desafio prático. Pegue um caderno hoje. Pode ser um caderno simples, nada especial. Escreva o nome de cada filho em uma página. Embaixo de cada nome, escreva 3 áreas específicas pelas quais você vai orar nos próximos 30 dias. Pode ser caráter, amizades, futuro cônjuge, chamado de Deus, saúde, estudos, vida espiritual, tentações específicas, dons espirituais, relacionamento com você, relacionamento com o Pai. Escolha 3 áreas por filho. E todos os dias, durante 30 dias, ore especificamente por aquelas 3 áreas. Anote as respostas de Deus. Anote as mudanças que você começa a ver. No final dos 30 dias, você vai estar chocada com o que Deus fez. E então, escolha 3 novas áreas e continue. Faça disso um estilo de vida. Porque as suas orações podem mudar o destino eterno dos seus filhos. Elas podem quebrar cadeias geracionais, podem libertar de vícios, podem abrir portas de oportunidade, podem proteger de perigos invisíveis. Não subestime o poder da intercessão de uma mãe. A Bíblia diz: a oração fervorosa do justo pode muito. E você, como mãe, tem uma autoridade espiritual única sobre a vida dos seus filhos. Use essa autoridade. Ore. Ore persistentemente. Ore especificamente. Ore com fé. Deus ouve, Deus age, Deus responde. Mas você precisa orar. Susana orou e 2 dos filhos dela mudaram o mundo. Você vai orar e ver Deus transformar seus filhos? Eu acredito que sim. 7ª lição: legado espiritual geracional. Susana Wesley morreu em 1742, aos 73 anos. Ela nunca foi famosa, nunca escreveu um livro publicado, nunca pregou em grandes multidões, mas o legado dela transformou o mundo. Por quê? Porque ela investiu na próxima geração. Ela entendeu que o maior impacto que ela poderia ter não era no presente, mas no futuro. E hoje, quase 300 anos depois da morte dela, ainda estamos falando sobre Susana Wesley, porque o legado espiritual não morre. Aqui está a pergunta que você precisa fazer para si mesma. Qual será o seu legado espiritual? Daqui a 50 anos, quando você não estiver mais aqui, o que as pessoas vão dizer sobre você? Que você era ocupada? Que tinha sucesso na carreira? Que tinha uma casa bonita? Ou que você conhecia a Deus profundamente e passou isso para a próxima geração? Susana nos ensina que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você acumula, mas pelo que você transmite. Você pode não ter 19 filhos, talvez você tenha 1, talvez 2, talvez 3. Mas a pergunta é: você está investindo na formação espiritual deles da forma como deveria? Porque daqui a 30 anos, quando eles forem adultos, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar se você orava, se você lia a Bíblia, se você vivia o que ensinava. E isso vai moldar a vida espiritual deles, e dos filhos deles, e dos filhos dos filhos deles. Você está criando um legado. A questão é: que tipo de legado? Susana escolheu criar um legado de fé, disciplina, conhecimento, oração e amor por Deus. E esse legado ainda está vivo. Você pode fazer o mesmo. Não importa quantos erros você já cometeu, não importa quantas vezes você falhou, comece hoje, comece agora. Organize sua vida espiritual. Seja intencional com seus filhos. Ore persistentemente. Estude profundamente. E deixe um legado que honre a Deus.
Alertas importantes. Mas antes de terminar, eu preciso te fazer algumas perguntas provocativas. Você realmente acredita que sua vida espiritual é prioridade? Ou isso é só um discurso bonito que você repete, mas não vive? Porque se fosse prioridade de verdade, você encontraria tempo. Assim como Susana encontrou com 10 filhos e uma casa caindo aos pedaços. Você está disposta a abrir mão de algumas coisas para ganhar o que realmente importa? Porque Susana abriu mão de conforto, de reconhecimento, de uma vida fácil, de aprovação social e ganhou algo que ninguém pode tirar: um relacionamento profundo com Deus e filhos que transformaram o mundo. Ou você vai continuar com desculpas? Eu não tenho tempo, minha casa é muito caótica, meus filhos não querem ouvir, meu marido não ajuda. Susana tinha todas essas desculpas e mais algumas, e escolheu não usá-las. A pergunta é: você quer o mesmo que ela conseguiu? Ou você só quer admirar a história dela sem fazer nada de concreto? Pense nisso com seriedade, porque hoje você tomou uma decisão sobre o seu legado espiritual. Ou você decidiu mudar, ou você decidiu continuar igual. Não tem meio termo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa o like agora e compartilha com outras mães que precisam urgentemente ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo histórias de mulheres que viveram uma fé autêntica, profunda e transformadora. Deixa nos comentários qual dessas 7 lições mais impactou você. Eu quero saber. E se você aplicar pelo menos uma dessas lições essa semana, volta aqui e conta pra gente o que aconteceu. Vamos criar uma comunidade de mulheres que estão dispostas a viver como Susana Wesley viveu. Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja uma nova Susana Wesley na sua geração. Um abraço forte e até o próximo vídeo.